Olá pessoal, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus e esse é o nosso quadro Mais que um Minuto. Eu estou aqui hoje com a pessoa mais importante da minha vida, a minha querida esposa Alessandra Oliveira. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Oliveira, é um prazer estar aqui com vocês. Meus irmãos, nesse ano de 2018, eu e a minha esposa estamos fazendo 30 anos de casado. Em dezembro nós completamos essa marca de 30 anos. Com muita alegria, nós nos casamos bem jovens e nós gostaríamos hoje de compartilhar com vocês sobre a arte de permanecer casado. O casamento tem momentos bons e ruins, portanto nós devemos saber valorizar os momentos bons e saber lidar, aprender com os momentos ruins. E é sobre isso que nós queremos falar. Eu quero inicialmente citar o texto de Mateus capítulo 19, a partir do versículo 4, que diz assim: Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Eu quero iniciar esse diálogo aqui com a minha esposa falando sobre essa expressão, unir-se e ser uma só carne. Alessandra, na sua opinião, como esposa, como mulher, o que significa para o casal unir-se um ao outro e se tornar uma só carne? Bom, primeiramente tem que haver muito companheirismo. Ser companheiro e você ser cúmplice requer o quê? Respeito, amor, carinho, dedicação. E ser uma só carne quer dizer você ser parte do casal. No casamento não há um protagonista, os dois são. Então, uma só carne é você, mesmo que tenham ideias diferentes, sonhos diferentes, que isso é normal porque são indivíduos, apesar de ser uma só carne, mas são dois indivíduos, cada um com um sentimento, cada um com um pensamento, mas trabalhando para realizar que os dois, eu faço o Edivaldo feliz e o Edivaldo me faz feliz. A partir do momento que eu entendo isso, eu vou trabalhar para que o Edivaldo seja feliz e o Edivaldo vai trabalhar para que eu seja feliz. Então vai andar bem, desde que eu faça o meu papel e ele faz o papel dele. Quais as atitudes que o casal deve tomar para que o casamento seja duradouro e não somente duradouro, mas seja também feliz? Nós gostamos muito de colocar nos nossos carros, nas nossas camisas, a expressão que é até o nome de um ministério famoso, casados para sempre. Só que nós não queremos somente ser casados para sempre, queremos ser casados e felizes para sempre. Porque não adianta arrastar um casamento infeliz. As mulheres não querem isso, os homens também não querem isso. Queremos ser casados e queremos ser felizes. Então, eu queria enumerar aqui algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: casamentos duráveis, eles pedem uma manutenção sistemática. Quando você adquire um automóvel, ou quando você compra uma casa, ou quando você compra um eletrodoméstico, todos esses itens que eu falei, eles precisam de uma manutenção periódica. O casamento não é diferente. De vez em quando você precisa fazer uma manutenção. O que significa essa manutenção? Alguns itens que não estiverem funcionando corretamente, eles devem ser observados e devem ser corrigidos, devem ser consertados. Por exemplo, a Alessandra falou sobre comunicação. Se na época do namoro vocês conversavam bastante, vocês tinham tantas coisas em comum, tantos planos, tantos sonhos, tantos projetos,
e depois do casamento você percebeu que essa comunicação foi interrompida, é sinal de que alguma coisa está errada. Nós precisamos estar atentos aos sinais que vão sendo percebidos durante a nossa relação conjugal. A falha na comunicação é um deles. Geralmente, quando a comunicação acaba, é porque o divórcio está próximo. Cuidado com isso. A falta de comunicação precede o divórcio. Então, é algo que nós temos que observar. Então, vai anotando aí. Coisas que fazem com que um casamento seja duradouro. A manutenção sistemática do seu casamento. E você pode se perguntar, em qual aspecto o meu casamento precisa de manutenção? Eu vou deixar que a Alessandra cite aqui alguns aspectos que eu falei da comunicação, mas existem outros. Abrindo parênteses na comunicação, a mulher tem necessidade de falar quando vê alguma coisa que pode vir prejudicar. E é bíblico, né? Fugir de toda aparência do mal. Então, muitas vezes nós conseguimos enxergar mais coisas do que os homens. Isso é uma coisa natural da mulher. Então, se a mulher sempre está chamando você para conversar, tá? Homem não gosta de conversar. É a famosa DR. E muitas vezes as mulheres, elas precisam falar. E isso é bom, homens. Quando você vê que a mulher está preocupando, a mulher está nervosa, a mulher está triste com alguma coisa, porque é saudável. Por que é saudável? Porque ela está preocupando. No dia que a mulher estiver indiferente, você pode preocupar, homens. Se a mulher não está chamando você para conversar, se a mulher não está chamando você para dar um parecer naquela situação, você pode ficar muito preocupado. E nunca deixe que derrame o caldo para você ter que resgatar algo do seu casamento. Pelo contrário, o carro começou a dar um probleminha, um sinalzinho, um barulhinho, vocês não correm e vão lá e arrumam? Então, o casamento é a mesma coisa, só que a mulher, ela já tá acostumada a trabalhar com prevenção. Ela não quer engravidar, tem a prevenção. Vai ao médico, tem prevenção de seio, do útero, do câncer. Então, assim, a mulher já é naturalmente trabalhando, ela já trabalha com essa prevenção, é da mulher. Então, enquanto o homem já resiste a essa prevenção. Por isso, a gente vê a dificuldade do homem, por exemplo, ir fazer um exame para o câncer de próstata. Sim. Ele é resistente a isso. É verdade. E o que acontece? Como ele é resistente, é porque já demonstra que o homem não trabalha em cima de uma prevenção. Só de correção. Só depois que já aconteceu alguma coisa e que o negócio tá feio, é que ele procura o quê? Uma cura, uma ajuda. Gabinetes pastorais. Não tem homem pedindo pastor. É muito, não vou dizer que não tem, porque tem homem que vai, mas é muito difícil você achar um homem que fala, pastor, meu casamento é em crise. Complementando a sua resposta, eu gostaria que você comentasse sobre quais as áreas do casamento ou do relacionamento que precisam ser alvo de manutenção. Nós falamos primeiro da comunicação. A segunda, eu gostaria que você comentasse sobre os conflitos. Um casamento, ele é normal que ocorram conflitos. Como lidar com uma situação de conflito no casamento? Como eu falei, a mulher é mais fácil para falar sobre essas coisas, mas nós temos que ter o cuidado de também nos conhecer, porque dia de TPM não é dia de fazer nada, não é dia de conversar, não é dia de levantar algo que ficou para trás sem resolver. Nós temos que nos conhecer para saber quando e como nós temos que começar esse diálogo, começar essa comunicação. E os homens, eles começarem a entender que se há uma diferença, igual eu falei, se há se a mulher se esfriou, se a mulher está mais calada, você procurar entender as emoções da sua esposa. Conflito no casamento começa com pequenas coisas, como não, eu quero almoçar na sala. Não, mas eu arrumei a mesa aqui para nós. Não, eu quero almoçar na sala. Ah, eu tô assistindo um filme, eu quero assistir futebol. É umas coisinhas bobas, mas vira uma tempestade. A Bíblia fala que o homem deve amar
a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Se preciso for, dar a vida por ela. Se o homem não consegue mudar em pequenas coisas, abrir mão de pequenos hábitos, quanto mais dar a vida por ela. Então, por exemplo, o que a Alessandra está falando, às vezes a mulher quer do homem pequenos gestos que vão contribuir com um melhor convívio em família. Por exemplo, tem homens que todos os dias saem do seu trabalho e vão para o bar tomar cerveja e chegam em casa bêbado. E a mulher está pelejando para que o homem pare de beber, mas ele continua nessa prática. E ela vai tentando, até o dia em que essa mulher abandona o marido. Nós não estamos dizendo que é correto isso, porque a Bíblia fala que o casamento é até que a morte o separe, e o que Deus uniu não separe o homem. Só que emocionalmente a mulher está tão fragilizada com essa situação e cansada de deitar ao lado de um bêbado, que ela abre mão disso. Ela abre, num momento de explosão, ela abre mão disso. Então, o homem deixa que a situação chegue a esse ponto. Entendeu? Então, é preciso ter maturidade, é preciso ter sabedoria para entender o posicionamento das mulheres e não deixar que essas coisas influenciem o nosso relacionamento. Do mesmo modo que você falou da TPM, quando a mulher está na tensão pré-menstrual, não é momento de discutir, não é momento de resolver conflitos e etc. Assim também, a mulher deve perceber quando o homem não está num dia bom. Não é verdade, Alessandra? Sim. Muitas vezes é a dificuldade do trabalho, alguma coisa que aconteceu no trânsito e o homem não sabe lidar com a situação, muitas vezes separar isso. Então, você vê como que tá, não falar naquilo que tá atrapalhando o casamento, é ver a hora e o momento. Tanto para o homem, principalmente para o homem nesse caso, e para a mulher, é você entender o seguinte: a facilidade que a mulher tem de se colocar no lugar do homem, muitas mulheres têm isso, porque é uma coisa natural, que é empatia, é se colocar no lugar da pessoa. E a Bíblia fala que a gente deve tratar as pessoas como gostaria de ser tratada. Então, para o homem, isso às vezes vai ajudar muito. É você pensar assim: se minha mulher fizesse isso comigo, seja lá alguma coisa no WhatsApp, alguma situação, se colocar no lugar, eu ia gostar? Não. Então não vamos fazer. Vamos voltar aqui no exemplo que eu dei então. O marido que todo dia vai trabalhar e depois sai para tomar cerveja com os seus amigos. E chega bêbado. Se coloca no lugar. Coloque-se no lugar da sua esposa. Você está em casa e aí ela sai do trabalho e se ela não for para um bar, né, ela vai para uma balada, vai para um shopping, mas chega tarde em casa. E bêbada. Ou bêbada ou muito cansada e vai deitar e não conversa. Isso todo dia. Aí você vai sentir o quê? Nossa, a prioridade da minha esposa é as amigas, é passear, é se divertir. E ser casada e feliz, você precisa entender, eu preciso entender, o Edivaldo precisa entender, que é se colocar no lugar do outro. É essa empatia. E isso muitas vezes é difícil, mas é necessário. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, igual mulheres querem falar alguma coisa, porque nós temos facilidade de formular as palavras muito rápido e eles não têm, colocam no papel. Você às vezes pensa assim: nossa, eu vou chegar, vou falar, tudo isso que você vai falar, coloca no caderno. Depois, ou no seu e-mail, depois filtra aquilo, né? Deixa lá, volta a ler de novo com o tempo. Você vai ver que metade das coisas que você escreveu foi na hora da emoção, que você estava no calor da emoção, da coisa acontecendo, fervendo, e aí você fala: não é isso que eu quero falar. Porque muitas vezes não é o que a gente quer falar, mas como a gente foi ferida, a gente quer ferir também. Então o que a gente tem que procurar? O que realmente vai consertar o nosso casamento. Isso aqui vai edificar alguma coisa? Não, isso aqui vai trazer mais tristeza, mais dor. Então eu não vou falar o que é necessário, porque eu quero correção no casamento. E homens também. Muitas vezes os homens não sabem o que falar, como falar. Escreve e aí você manda para sua esposa.
depois que você também filtrar. Porque aí você vai ver a necessidade e falar também da sua fragilidade. Porque o homem também tem as suas dificuldades. A Alessandra é minha esposa e me acompanha desde o início com o Ministério Minuto com Deus, só que havia uma demanda muito grande de assuntos relacionados a mulheres. Então ela criou recentemente o canal Minuto Mulher. O link do canal dela vai estar na descrição desse vídeo. Eu agradeço muito as mulheres que já se inscreveram e deixaram seus comentários. Muito obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Para encerrar, irmãos, eu quero falar sobre o livro devocional Minuto com Deus. Esse livro ele foi lançado também a pedido dos nossos ouvintes, das pessoas que nos acompanham. Me pediram para colocar as mensagens que eu faço Minuto com Deus em formato de livro. E ele foi lançado, ele está à venda. Se você quiser adquirir, acesse www.upbooks.com.br/Minuto com Deus. Esse link também está na descrição desse vídeo. E também eu gostaria de falar para você sobre o nosso retiro espiritual, que vai acontecer de 18 a 20 de maio de 2018, numa cidade próxima a Belo Horizonte, chamada Ravenna. O retiro chama-se Encontro Face a Face com Deus. Na descrição desse vídeo estão as informações para que você se inscreva nesse retiro. São 12 palestras maravilhosas, onde eu e a minha equipe estaremos ministrando na sua vida sobre cura, libertação, sobre sonhos, sobre arrependimento, uma série de palestras que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Então, se informe aí, se inscreva, eu espero por você lá, tá bom? Que Deus te abençoe. Alessandra, muito obrigado, que o Senhor continue abençoando a sua vida, você continue sendo essa esposa abençoadora que você é, essa mulher idônea e ajudadora, tá? Que Deus abençoe você, um grande abraço a todos.